Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Esta semana tivemos uma boa notícia por parte do nosso governador. Se tudo der certo, dia 1º de junho será anunciado o começo de uma retomada nessa questão do isolamento social. É uma boa notícia. Nós já estamos, até lá vai fazer praticamente 75 dias, se eu não estou errado, de que isso tudo começou. Porém, esse é um tempo, meus irmãos, muito particular na nossa vida de seguidores de Jesus. Esse foi um tempo em que nós fomos chamados, Deus nos recolheu, como soldados que somos, assim diz em 2 Timóteo, versículo 2, pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Ensine estas grandes verdades a homens de confiança, que por seu turno a transmitirão a outros. Tome parte dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Soldados somos nós, eu e você, meu querido. Como bons soldados, nós ouvimos então a voz do nosso Senhor. Nós fomos tirados da nossa igreja, recolhidos para sermos ministrados profundamente por Ele, para que possamos, na intimidade do Senhor, nos realinhar àquilo que Ele deseja de nós. Não? Ok. Nós recebemos palavras poderosas vindas pelo Senhor, através das ministrações dos nossos pastores, dos nossos irmãos, nos preparando para o que virá depois que as coisas começarem a voltar. A voltar a uma normalidade que para nós como cristãos jamais pode ser aceitável. Porém, meus amigos, a grande questão que nós temos até então que nos questionar, que meditar a respeito é que como nós estamos diante deste retorno, como estamos preparados, como nos preparamos, nós de fato absorvemos tudo aquilo que o Senhor nos ministrou para que possamos ser a anticultura dessa normalidade, ou seja, que nós possamos mudar toda essa situação vigente no mundo atual e que sejamos realmente espelho de Jesus? Meus queridos, a primeira pergunta que eu me faço em meditação aqui junto com vocês, nós quando falamos com vocês, nós também somos ministrados na profundidade do Espírito. Eu creio que o Senhor também aqui esteja perguntando para mim, para você, e eu quero que você faça esse exercício comigo. Porque, de fato, muitas vezes, nós não estamos conseguindo as conversões dos nossos irmãos, que assim como diz a palavra do Senhor, ide e pregai o Evangelho, porque nós muitas vezes não estamos conseguindo trazer novas ovelhas ao rebanho de Jesus? Pois bem, meus queridos, talvez nós não estejamos entendendo muito bem como nós devemos anunciar o nosso amado. Veja bem, eu li uma coisa essa semana que falou profundamente comigo. A primeira coisa que falava assim: se você não sabe o que fazer como cristão, pergunte isso a um pecador. Isso eu li num livro do John Bevere, dando créditos a ele, um homem que tem uma ligação profunda, uma intimidade com o Senhor que realmente me deixa emocionado até. Mas, de fato, meus irmãos, se nós fizermos essa pergunta: onde que eu falhei com você que não crê? Em que ponto que eu não consegui
trazer Jesus como ele realmente é. Porque Jesus, só por ele já é suficiente para isso. Mas muitas vezes o mensageiro não consegue entregar a mensagem como é devida. Muitas vezes a mensagem ela tem um poder, ela tem uma transformação implícita. Mas o mensageiro não consegue transmiti-la com toda eficácia. Meus queridos, nós temos que entender, uma das coisas que eu fui ministrado e que enfim, eu consegui entender até mesmo nessa busca, é que nós esquecemos muitas vezes de que a palavra diz, claro, se nós confessarmos Jesus como nosso Salvador, ok, isso é tranquilo, é evidente, é inquestionável. Porém, nós esquecemos de uma premissa. Antes dele ser nosso Salvador, ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Existe uma diferença muito grande, meu querido. Quando nós assumimos Jesus como nosso Salvador, porém, nós não entendemos que a condição, senão qua non, para que isso aconteça, é que ele seja Senhor. Os escravos, quando eram os escravos, eles tinham seus senhores. E eles prestavam obediência, serventia àquele senhor. A pergunta é, será que nós não estamos conseguindo converter esses nossos irmãos? Porque nós não temos sido espelhos de obediência e de servidão? Será que nós não temos nos curvado a Jesus apenas por ele ser o nosso Salvador? Ora, isso é muito injusto. Nós estamos recorrendo a ele por aquilo que ele pode fazer e não por aquilo que ele é. Ele é o Senhor. Assim tem que ser. Quando ele é Senhor da nossa vida, tudo muda. Porque o nosso querer, ele se anula e nós começamos a buscar no Senhor aquilo que ele quer da nossa vida. Vocês sabem disso. É por isso que nesse tempo Jesus nos recolhe. Ele nos coloca de volta à caserna como bons soldados, para que tenhamos novas orientações para que a batalha seja vencida. Então, meu querido, esse entendimento é fundamental para que quando as coisas voltarem, essa normalidade seja mudada. As coisas do mundo, elas são inaceitáveis para nós que somos cristãos. Não existe nada que seja imutável aos olhos do Senhor. Tudo muda. Nossa vida muda. A vida daquele improvável, daquele perdido, muda ao toque de Jesus. E muitas vezes nós somos mensageiros disso, meu amado, meus amados. Olha só, outra questão. Será que de fato nós temos colocado em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ministrado? Nós recebemos muitas orientações nesse tempo de epidemia, mas dia 1º de junho, se tudo voltar, e aí, como é que nós estaremos nos comportando perante esse mundo? Igual ao que era antes? Ora, se nós nos comportarmos igual ao que era antes, então de nada valeu? Será que haverá então uma outra circunstância, algo que o Senhor moverá? Meus queridos, nós temos que estar atentos. Olha só, isso serve para mim, serve para você. A pastora há pouco nos entregou uma mensagem poderosa sobre retribuição. Essa semana eu me vi numa situação em que Deus me ministrou poderosamente sobre isso. E muitas vezes, se a gente não se desliga dessa ligação com o Pai, nós perdemos a sua ministração, nós perdemos o seu falar. Eu havia recebido uma orientação numa conversa e eu reproduzi isso um pouco contrariado
como uma orientação para uma outra pessoa, mas eu confesso que aquela orientação me incomodou bastante. Eu não estava em paz com aquilo, enfim, mas eu tinha que passar adiante aquela orientação. Então eu vim para casa e aquilo me incomodou, Deus começou a falar muito comigo e tal. E eu comecei a entender que o Senhor estava querendo falar comigo sobre aquilo. Ele estava querendo me orientar, falar para mim que eu não deveria ter propagado aquilo, e eu não deveria também executar aquela orientação. O Senhor, Ele nos orienta, Ele nos quer nos seus caminhos. E quando Ele não concorda com algo, Ele vem, Ele intercede. E fala, não, isso está errado, meu filho. E quando foi hoje, eu estava conversando com uma pessoa e ela me trouxe um versículo. É Provérbios 25. Provérbios 25. Eu vou achar aqui só para vocês um bom. A repreensão dada com sabedoria é como um brinco de ouro ou uma joia de ouro puro para quem se dispõe a ouvir a repreensão. Como o frescor da neve num dia de verão, é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele reanima o espírito dos seus senhores. Meus queridos, exatamente quando nós ouvimos coisas ou nos deparamos com situações que são indigestas a nós, que nós não desejamos, nós devemos exatamente cumprir aquilo que o Senhor nos falou e foi reproduzido pela vida da pastora. Nós devemos exatamente ver a situação em que nós estamos e procurar o apoio para aquilo. Como essa palavra aqui que eu acabei de compartilhar com vocês. Né? Havia uma coisa ali que não estava boa e o Senhor me fez essa revelação através de uma pessoa. Falando, cara, olha, aquilo não é legal. E eu realmente falei, cara, não é mesmo, eu não gostei daquela orientação, aquilo me incomodou demais, eu não estou contente com isso. Isso é uma vida prática com Deus, meus queridos. Esse sair da caixinha, vamos chamar assim, é o que nós devemos demonstrar para que as conversões elas aconteçam de fato e em verdade. Olha só como muitos foram chamados à obra do Senhor. Pedro, Paulo, não é? Eles foram chamados por Jesus de uma forma exemplar, orientadas pelo Pai, e Jesus assumiu o papel de Deus, sim, como filho. Nós de fato estamos assumindo o nosso papel como mensageiros de Cristo. Nós estamos sendo exemplos. Ora, como nós podemos querer novos convertidos se nós mesmos não entendemos como nós devemos nos portar? Nós não somos exemplo. Olha só, meus queridos, a palavra do Senhor, ela diz em Romanos, versículo 10, em Romanos 10, versículo 9, perdão, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Na igreja primitiva, meus queridos, as pessoas se convertiam a Cristo primeiro aceitando que Ele era Senhor, né? Depois vinha o entendimento da salvação. Meus queridos, este é o tempo, né, em que temos que entender que as coisas do Senhor, elas requerem alguns sacrifícios pessoais nossos, mas sobretudo elas requerem a nossa submissão,
elas requerem a nossa obediência, elas requerem a nossa atenção, a nossa sensibilidade. Olha só, meus irmãos, em todas as epístolas, Paulo fala somente 3 vezes de Cristo como Salvador e mais de 300 vezes como nosso Senhor. Nossa, isso é muito bom, não é? Mas porém, as 300 vezes em que Ele é nos revelado como Senhor, nos orienta aos princípios de servidão e obediência que temos que ter ao Pai, aos ouvidos inclinados, pois não há ordens a serem cumpridas para quem não ouve o seu Senhor. Nós vivemos um tempo em que o Senhor não quer punir o seu povo mais. Houve todo um tempo, principalmente no Velho Testamento, em que o povo ele sofria. O Senhor estava disciplinando a sua nação, o seu povo. Este é um tempo em que o Senhor ele quer um relacionamento verdadeiro conosco. Então, meu irmão, como voltaremos? Voltaremos como? Depois de 1º de junho? Cada vez mais, meus irmãos, o Senhor quer que nos mostremos face a face. 1 Coríntios, versículo 13. 1 Coríntios 13, versículo 12. Eu vou pedir aí que você me acompanhe, que você abra também, para que possamos ler junto. De igual modo, agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo num espelho embaçado. Mas o dia chegará, quando veremos integralmente face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente assim como sou conhecido. É o tempo em que veremos o Senhor face a face. Meus queridos, quando Ele virá, quando Ele chegar, os primeiros a quem Ele terá será nós, a igreja dele. Ele virá justamente para ter primeiro com a sua igreja. Que sejamos aqueles felizardos que estarão contemplando com Ele. Que seremos sim levados ao seu reino. Que sejamos arrebatados para vivermos o reino prometido. Que não soframos as tribulações, porque sim, seremos aqueles que estaremos inclinados a tudo aquilo que o Senhor nos fala. Ok, meu querido? Apenas para terminar, talvez até 1º de junho nós devamos pegar tudo aquilo que nos foi ministrado, fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós ouvimos, para que, a partir de quando o Senhor nos exigir nessa batalha que se iniciará a partir de então, nós estejamos cheios de todas as orientações que o Senhor dos Exércitos, Deus, e deu a nós, os seus soldados. Que Deus os abençoe. Estejamos juntos nessa nova jornada para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Até mais.